área de entrevista. E estamos recebendo aqui no estúdio Bate-papo, fofoca. Alguém tem uma fofoca? Tem uma fanfic pra me contar? Muita informação. 13 graus de sol. É hora de mesa redonda com Aécio Ribeiro. Muito bem, muito bom dia. Agora são 9 horas e 59 minutos. Apenas um minutinho para as 10 da manhã. Nesse programa mais do que esperado. Nessa quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Essa quarta-feira a temperatura está gostosa, está amena, né? Esse convidado pode ficar que você está na live já, a galera vai ver. Aí você, ao estilo Aécio Ribeiro aí. Ó, ele gostou do já tem gente na live falando já. Ele gostou, vou colocar para Isso, tá bom, vou. Lembro que é uma particularidade do Dr. Rodrigo Milk, Dr. Rodrigo Leite, nosso ginecologista das estrelas, né? Ele que é o Ray-Ban de ouro. Mas, hoje, o Alvernaz, o Cristiano, esse mineirinho, esse conterrâneo, também gosta, né? Gosta de óculos, das suas madeixas grisalhas. Eu desde ontem à tarde, quando foi anunciado a presença hoje eu vou falar Cristiano, porque tem a liberdade, tem a amizade, eu vou pular a formalidade do doutor Cristiano, né, do médico, do profissional, do vice-prefeito, ressalvo as devidas proporções, o respeito à pessoa, mas é o Cristiano, né, hoje aqui conosco. Ele que já esteve várias vezes, já é aí sócio atleta do Mesa Redonda, desde lá do antigo estúdio, né? Tá aí na página, inclusive a primeira arte ontem foi usada, a segunda participação, na verdade, lá no segundo estúdio. E o legal de tudo isso, antes de mais nada, todos vocês, inclusive até agora aqui eu estava nos bastidores ouvindo aqui algumas mensagens olha, o vice já está aí, ele vai falar, enfim. O nosso intuito é sempre de estar trazendo, de estar informando vocês, porque o que acontece? Porque eu estou dando toda essa volta. As coisas nascem, vão para a rede de uma maneira distorcida, de que não reflete aí a verdade, e o nosso papel enquanto comunicadores, enquanto o respeito que adquirimos ao longo de todos esses anos de trabalho, a linha que seguimos é sempre essa. E quem está aqui hoje é o dono da pasta, é o dono da verdade, é quem vai dizer o que realmente aconteceu. Não é o que o Aécio Ribeiro acha, o que o Rogério colocou lá na página porque repassaram, não. Aqui a gente não... só repassamos porque recebemos. Nós buscamos na fonte as informações, fontes fidedignas, como deve ser. Essa é a responsabilidade da verdadeira comunicação. Nós temos que fazer a coisa como ela é, gostando ou não. Né? Muitas das vezes, mas não. Olha, você de repente não vai ouvir o que você queria. Né? Aqui nós não vamos fazer sensacionalismo. Ao contrário, a gente tira muito sensacionalismo quando. Eu posso citar agora recentemente, quando rolaram as pedras aqui próximo à Praia Vermelha, e que foi colocada uma foto lá de Santa Catarina, e aquela ali, como ela foi replicada várias vezes na rede, se tornou a verdade. O que nós fizemos? Buscamos a fonte, buscamos da onde realmente eram aquelas pedras que estavam na rede, fizemos contato com o Tunes, aproveito e mandar um abraço, que é o chefe da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, do qual falou, amigo, essa pedra não é a que está lá, realmente rolou, mas nós, Polícia Rodoviária Federal, é que somos
competente, o órgão competente na rodovia, não vamos interditar a via. Cabe a CCR sinalizar e tal, mas nós não vamos fechar. Então, beleza, a partir daí, nós voltamos para a rede e aí fomos dar as informações, ou seja, a pista não foi interditada, o trânsito, evidentemente, ficou um pouco mais lento, mas as pessoas puderam ir e vir. Quem estava em Angra era à noite, quem estava no curso, enfim. Então, por que toda essa volta? Para que vocês entendam que aqui a informação vai ser sempre como ela é, como ela deve ser e sempre com o dono da pasta. Hoje, por que toda essa polêmica, toda essa audiência que essa live vai ter, que essa entrevista vai rolar? Porque houve um vazamento na eletronuclear. Dentro dos assuntos que nós vamos falar, a pasta é vasta, né? Nós temos aí mais de hora de entrevista, não precisamos correr. Mas qual é o carro-chefe? A situação das usinas, não é? E aí, muita gente... afinal de contas, o doutor Cristiano, o vice-prefeito, o Cristiano sabia ou não sabia? Olha, nós vamos ouvir diretamente dele. E assim que a sua assessoria, aproveita e manda um beijo para a Jô, né? A Jô está sempre aí, a gente está sempre se comunicando aí pelas redes, está sempre nos informando, enfim. Olha, vamos mudar inclusive a agenda de amanhã para que possamos encaixar o Cristiano, para que ele possa falar. E detalhe, Cristiano, falo aqui ao vivo, né? Para quem nos ouve, para quem nos assiste, inclusive fiz contato com a própria Eletro, né? Olha, o doutor Cristiano vai estar conosco. Pô, perfeito, legal, porque assim nós vamos dirimir as dúvidas, não é? Os fake news, e vamos falar o que é, até porque quem vai falar é você, né? O microfone está aberto e repito, o assunto não é só esse, não, é vasto, mas vamos entrar. Aí vocês estão estranhando um pouco, isso hoje está sério, porque o assunto é sério, né? A gente procura brincar um pouco, tirar um pouco da seriedade, até porque não pode levar a vida tão a sério. Mas o assunto é sério, né? Quando a gente fala, nós estamos falando do nosso cartão postal, que são as nossas belezas naturais. E, querendo ou não, com essa situação, o setor hoteleiro, por exemplo, foi atingido, né? Eu estive com alguns responsáveis aí pelo setor hoteleiro que tiveram baixas e tal, por conta de tudo que aconteceu. Então, fala de geração, fala de renda, fala de emprego, engloba tudo. Bom, agora sim, às 10h06, hoje, quarta-feira, dia 19 de abril, o nosso entrevistado de hoje, o doutor Cristiano Alvernaz, o vice-prefeito Cristiano Alvernaz e o meu amigo Cristiano Alvernaz. Antes, bom dia, Jô, bom dia, Patrícia Costa, bom dia, Rogério Carvalho, que hoje está aqui comigo na bancada. Doutor Cristiano. Bem, primeiramente, muito bom dia a todas as pessoas, os ouvintes da Rádio Costa Azul. Minto, gente, Rádio Rota do Sol, 87.9. É uma grande honra estar aqui em frente ao Aécio Ribeiro, que, na minha opinião, é um dos grandes comunicadores aqui da nossa região, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e uma amizade que já vem de muitos anos. Queria dar um grande abraço também, que encontra-se ao meu lado, o Rogério. A gente estava, Rogério, falando um pouquinho, um pouco antes aqui do Mesa Redonda, sobre alguns temas e notícias que você e a minha prezada amiga Patrícia, que está aqui do meu lado direito, comunicam todos os dias aqui através da Rota do Sol para esse enorme público de vocês, tanto aqui no município de Angra dos Reis, quanto no município de Paraty e por todo o Brasil. Também queria mandar um abraço especial para a Jô, Josileia Antélio Barbosa, que é a minha chefe de gabinete, que está sempre me acompanhando nos meus compromissos do dia a dia. E também para todo mundo que agora, todos os meus amigos que estão escutando esse bate-papo aqui no Mesa Redonda, em especial Marquinhos Melo, que está lá no Camorim Grande,
que me mandou um abraço. Marquinhos, forte abraço para você, obrigado aí pela audiência da Rota do Sol e também para estar escutando aqui algumas coisas que a gente vai pontuar hoje de importante nesse assunto que o Aécio Ribeiro tocou, que é esse vazamento aí da usina, e eu estou aqui pronto para esclarecer qualquer ponto, obviamente, Aécio, que eu tenha conhecimento. Correto, Cristiano. Até porque, vice-prefeito, como eu disse lá no início, é um tema sério, né? É um tema que repercutiu mundialmente, não é? E aí eu vou falar agora enquanto ex-funcionário, dos quais passei 17 anos de minha vida em Angra 1 e 2, onde deixei vários amigos, onde até hoje, a semana passada mesmo estive por 2 vezes visitando os canteiros de obra de Angra 3, não é? Afinal de contas, está aí pronta a retomada, e nós, enquanto informadores, vamos lá buscar, até para saber o número de vagas, quais as vagas, para que possamos aqui anunciar e trazer o emprego para os nossos moradores, para a galera mais próxima, enfim, essa coisa toda que é pertinente. Eu só queria falar, Écio, uma coisa que você falou sobre Angra 3, né? E eu na minha vida aprendi muito a dar nome aos bois. Meus pais essa expressão, uma expressão muito corriqueira no passado, e meus pais sempre me ensinaram muito isso, né? Fazer justiça, ou seja, dizer a pessoa que de fato merece ser citada. E é interessante que o retorno dessa obra, eu lembro que eu fui eleito, né, numa chapa com o prefeito Fernando Jordão no ano de 2020. Naquele ano as eleições foram postergadas para novembro, não sei se você vai se lembrar, claro, por causa da pandemia, enfim. Da pandemia. Exatamente. Então foi em meados de novembro, a gente se elegeu, ele prefeito e eu vice-prefeito, numa composição aí capitaneada pelo senador Flávio Bolsonaro. E no dia 28 de dezembro daquele ano, ou seja, eu estava eleito vice-prefeito, mas eu ainda não era empossado vice-prefeito aqui de Angra dos Reis. Eu naquele momento, eu era o médico do trabalho, contratado por uma empresa terceirizada da usina nuclear para a construção da unidade de armazenamento de sólidos, UAS. E fui contratado por essa empresa, graças aí ao conhecimento técnico que a gente tem na área. E eu lembro que na época eu meio que ajudava na questão de medicina do trabalho cerca de 300 a 400 trabalhadores. E no momento de folga para o almoço, eu junto com algumas pessoas lá da usina, eu fui ao campo aonde está sendo construída a central, né, da usina de Angra 3. E lembro de ficar muito impressionado com o tamanho do complexo, porque realmente é uma obra faraônica, são vários compartimentos, alguns prédios, um maquinário muito robusto já comprado. E eu percebi que aquela obra ela estava já muito avançada, pelo menos a parte de construção civil. Então eu lembro de ter tomado na época a iniciativa de fazer um breve registro fotográfico e gravar um vídeo, tá? Pedindo ao então presidente Bolsonaro que retomasse, fizesse um esforço junto ao Ministério de Minas e Energia para retomar a obra da usina por alguns motivos que eu pontuei no vídeo, né? A empregabilidade aí pós-pandemia, lembrando que final de 2020 a gente estava na reta final do processo pandêmico, para a questão da matriz energética brasileira, né? A usina de Angra 3, né, pós-construída, estima-se aí que ela vai produzir cerca de 3% da energia consumida no Brasil. Que é muita coisa. E também falei sobre o desperdício do dinheiro público, que é uma coisa que o ex-presidente Bolsonaro sempre prezou muito, a questão de obras inacabadas, etc.
Então, com a argumentação dessas três frentes, dessas três linhas, esse vídeo, pela assessoria especial do ex-presidente Bolsonaro, foi encaminhado a ele no dia seguinte, no dia 29 de dezembro de 2020. E imediatamente, né, o assessor especial que fez o presidente assistir aquele vídeo, fez com que o presidente entrasse em contato com o ministro de Minas e Energia, à época, exigindo que fosse dada uma atenção especial à retomada da obra de Angra 3. Então, você vê que cronologicamente, se eu não me engano, em fevereiro ou março, acho que foi março de 2021, sai o edital da retomada da obra, há o processo licitatório já no meado de 2021, e enfim, e o processo da retomada da obra de Angra 3 acontece. Então, é uma conquista, o Aécio. Eu falo o seguinte, é uma conquista do Brasil, é uma conquista do município de Angra dos Reis, né, do estado do Rio de Janeiro, do município de Angra dos Reis, e da população aqui do entorno à usina, porque é muito importante essa retomada para o processo de empregabilidade aqui na nossa região. Então, eu brinco, né? Esse pai da criança, porque tem muita gente aí, em especial pessoas que estão ligadas ao poder público, que adoram falar que não, isso aqui fui eu que fiz. Filho bonito. Exatamente, de filho bonito todo mundo quer ser pai. Mas esse filho bonito, graças a Deus, eu digo que o pai foi o ex-presidente Bolsonaro. Ele é que tomou a iniciativa, mas foi provocado, né, pelo nosso trabalho aqui, pelo gabinete do vice-prefeito de Angra dos Reis. Bacana e legal, Cristiano, você voltar, fazer essa breve retrospectiva, porque é o início da história, é o início de como começou. Né? E hoje nós estamos aí, digamos, patinando, vai começar, é agora. Ficha a galera, demite mais uma galera. Vai recomeçar. Enfim, precisa que a coisa, né, realmente, até porque nós recebemos essa semana, na segunda-feira, o secretário de Turismo, uma coisa está sempre ligada à outra, o secretário de Turismo de Paraty, o Paulino, não é? E uma das coisas que nós falamos bastante aqui, da questão da empregabilidade do turismo rural, da indústria sem chaminé, que é o turismo. Por quê? Hoje, beleza, nós vamos contar aí com mais, pelo menos 5 a 6 anos, que é o tempo previsto de obras. Mas e depois? E depois? Não é? Então, precisa ter hoje a consciência do meio ambiente, o turismo não predatório, as questões que aí nós vamos entrar em outra área, mas, se me permite, está ligado, né, na questão da empregabilidade, da questão do futuro. A gente tem que estar sempre pensando um pouco à frente. E hoje qual é? Vamos voltar, vamos ter emprego, vamos voltar nas obras de Angra 3, etc. Mas, e após? Já temos que pensar nesse momento. Aécio, eu falo para você uma coisa, é muito produtivo participar com você no Mesa Redonda, porque, enfim, além do brilhante comunicador que você é, que eu não vou ficar repetindo isso aqui, mas você é um cara que tem um conhecimento muito amplo de vários setores da sociedade. Eu estive em Brasília há 3 semanas atrás e uma dos compromissos meus foi exatamente o de participar de uma marcha, né, que o pessoal conhece como Marcha dos Prefeitos, que aconteceu lá na capital federal. Eu fui representar o nosso município de Angra. Uma das palestras que eu participei, né, das mesas redondas, foi sobre turismo rural. Tá? E lá estava a secretária de turismo do município chamado Pirenópolis. Pirenópolis fica ali em Goiás, fica meio que entre Brasília e Goiânia, que é a capital de Goiás, e ela estava apresentando para o Brasil inteiro ali, para nós prefeitos, vice-prefeitos. Meu único irmão é goiano. Goiás é um estado maravilhoso, enfim. E mostrando como é que eles estão desenvolvendo. Eles estão fazendo a rota dos vinhos e dos queijos. Olha aí. Tá? É uma coisa assim, surreal.
maravilhoso para quem é amante de queijo, de vinho, e mostra para a gente que com o poder público associado à iniciativa privada, com planejamento, você faz o que você quiser na área de turismo. Um segundo dado que me chamou muito a atenção, e que aí é um paralelo que eu faço aqui ao nosso município, na verdade é a nossa região. Quando eu falo região, eu falo principalmente de Mangaratiba, Angra e Paraty. Bem, todo mundo aqui já ouviu falar da cidade de Gramado, Sim. no sul do Brasil. Sabe qual é a taxa de desemprego de Gramado? Eu imagino. 0%. É mesmo? Zero. Gramado é uma cidade eminentemente que sobrevive do turismo. Muita gente conhece por causa do Natal, que fica lá todas as casas, enfim, os restaurantes com presépios, toda iluminada, etc. Taxa de desemprego de Gramado, 0%. Só que tem um dado além desse. Gramado, ela emprega cerca de 17 mil pessoas de cidades ao entorno de Gramado. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer? O turismo, ou as atividades ligadas ao turismo, por si só, podem girar a economia de determinado município. Gramado é uma cidade linda, planejada, da iniciativa privada junto com a prefeitura, que em algum determinado momento os empresários de lá se reuniram e falaram o seguinte: não, essa cidade vai ser assim, 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 assado. Então eles ajudam nas escolas, o poder público dá todo tipo de incentivo para a iniciativa privada, e hoje você tem uma realidade naquele município. E isso é justamente o oposto que a gente vê aqui no nosso município de Angra, né? Um município que reconhecidamente tem belezas naturais diferentes de qualquer um lugar do Brasil. Que se vende por si só. E do mundo também, e que se vendem por si só, mas infelizmente a gente vê um pouco, eu não vou nem chamar da incompetência, porque a gente tem muita gente competente na área de turismo aqui no nosso município, tá? E na nossa região. Mas eu não vejo talvez uma boa vontade de uma administração pública olhar com um pouco mais de responsabilidade para esse setor, que pode sim ajudar a resolver o problema de geração de emprego e renda da nossa população. Tá? É claro que nós temos outras potencialidades, mas o turismo como fonte geradora de emprego e renda, eu estou dando um exemplo no Brasil. Eu não estou falando de Europa, Estados Unidos, lá da Ásia, eu estou falando de um exemplo brasileiro, um case de sucesso que o turismo pode fazer em benefício da sociedade e da economia. Bacana, bacana. Aproveito para... Deixa eu botar aqui o óculos, senão... Aproveito aqui para mandar um abraço para o Roberto Luiz. Bom dia. Aqui é o Soares da Prainha. Ô Soares, nosso bombeiro aí da Prainha. Parabéns aí pela vitória aí na chapa da Associação de Moradores da Prainha, meu amigo Soares. Para quem não sabe, o Roberto Luiz Nascimento, eu também não sabia não. Seja bem-vindo, Soares. A Daniele Lópolis, bom dia, a qualidade do áudio está muito bacana, legal. A Cris Martins, parabéns e muito sucesso. O Marcos Melo, bom dia para todos e um grande abraço ao amigo Dr. Cristiano. Parabéns ao amigo Aécio e a todos pela divulgação do nosso presidente aqui no município. Isso aí é motivo, deixa eu baixar um pouquinho aqui o retorno, isso é motivo de honra para todos nós, viu, Marco Melo? O Edvardson Nascimento, meu pastor, tá ligadinho lá no centro. Bom dia, amigo, seja bem-vindo, salve, salve. Essa aqui é Suquinari Salles, é isso? Suquinari Salles, é isso? Suquinari Salles, gente boa demais, o Bernardes. Né? Acessibilidade e transparência fazem parte do sucesso de quem se coloca em evidência. Parabéns. E é isso. Mas quem está aqui, o Zito Bernardes, seja bem-vindo, bom dia. A Luciana Azevedo, bom dia. Ela pergunta: qual o foco cultural e eventos aqui para o sul do nosso município? Temos um vasto potencial turístico
existe um projeto voltado para nós. Antes de você responder, deixa eu só falar quem está aqui. Essa pergunta é da Luciane Azevedo, a nossa Cláudia Raia, de uma bocada, tá? Mas ela é melhor do que a Cláudia Raia. É isso que eu ia falar. Muito melhor que a bem Cláudia melhor, Raia. bem melhor. Regina Moreira, minha irmãzinha motociclista, beijo, minha linda. Está aí ligadinha conosco. Ela, a Tânia Arminda, lá de Nilópolis, no Rio de Janeiro, também ligadinha. Estou aqui com vocês acompanhando. E a pergunta, então, você pode responder agora e a posterior eu passo para Rogério Carvalho. A pergunta da Luciane Azevedo: qual o foco cultural e eventos aqui para o nosso sul do estado? Bem, Aécio, vamos lá. Eu tive reunido nessa semana, hoje é quarta-feira, eu tive segunda-feira com o secretário de Cultura do município de Mangaratiba, que é o Jefferson Dias, que é um grande amigo meu. Recentemente estive com o Andrei Lara, que é o nosso secretário de Cultura, que tem feito, dentro das possibilidades, um bom trabalho. Inclusive está na pauta para a nossa entrevista na próxima semana, Andrei Lara. Sim, tem feito um bom trabalho dentro das possibilidades dele. Falo para todo mundo que o turismo em Angra ele pode ter uma diversificação. Não é apenas o turismo de praia, como é o mais conhecido nosso. A gente pode aqui desenvolver o turismo ecológico, o turismo de aventura, turismo religioso, turismo histórico, turismo cultural, porque nós temos uma abundância cultural aqui na nossa região, né? Enfim, são tantos tipos de turismo gastronômico que eu vejo ser pouco explorado aqui na nossa região. Nós temos um prato hoje que é a cara do nosso município, que é o peixe com banana, e é um prato que hoje a gente muito raramente vê nos restaurantes, por exemplo, do centro de Angra dos Reis. Para você comer um bom peixe com banana, você ou vai visitar uma ilha ou alguma propriedade de um familiar que sabe preparar essa delícia gastronômica que nós temos. Então, ambas as secretarias têm desempenhado um papel fundamental na implantação de projetos ligados à área de cultura. O próprio Andrei, ultimamente, tem feito, em parceria com os atores culturais aqui da nossa cidade, diversos projetos ligados à cultura. Então, ele reativou aí, por exemplo, a questão das quadrilhas juninas, enfim. Então, a prefeitura, através do secretário Andrei, eles têm uma cartilha de projetos que, aos poucos, nós temos implantado aqui no nosso município. Então, eu vou para a nossa Cláudia Raia, o Aécio, a orientação que eu posso dar é procurar a Secretaria de Cultura, tá? Na figura do nosso secretário Andrei Lara, até porque é o que eu digo, o poder público não necessariamente detém todo o conhecimento ou todos os melhores projetos ligados a determinadas áreas. Então, se você tem um projeto que seja na área de cultura, que seja na área, por exemplo, de esportes, ou projetos quaisquer, que vocês desejem, olha só, isso aqui eu não vi até hoje o poder público, de fato, implantar aqui na minha região, na minha cidade. Tem a iniciativa de procurar o poder público, né? A equipe técnica, toda a secretaria tem uma equipe técnica para poder analisar esse projeto, para poder talvez melhorar, né, ou alterar algumas bases de projeto. Eu vejo muita gente levando ideias, o Aécio. Eu tenho aqui um projeto, a pessoa chama ideia de projeto. E aí quando leva, por exemplo, para o meu gabinete, leva umas 2 folhas rascunhadas para dizer o que ele pensou e ele botou aquilo. Gente, um projeto é um pouco diferente disso, né? O projeto tem todo um corpo de organização, de texto, de contextualização, de planilha orçamentária, ou seja, eu preciso saber quanto custa aquela ideia que você está colocando para mim ou para qualquer outra pessoa de determinada pasta. Então é fundamental que o cidadão entenda que ele pode chegar, se dirigir a um órgão público e debater inicialmente uma ideia que pode vir a se transformar num projeto, e a partir daí esse projeto pode ser implantado como uma política pública através da administração pública. Bacana. Rogério Carvalho. Bom dia,
vice-prefeito. O secretário, estava falando de oportunidade, só acho que está dando uma microfonia, abaixa um pouco isso. O retorno. O secretário, o presidente da Turizangra, quando aqui teve, ele falou que a Angra tem investido muito, está começando a investir muito no que eles chamam turismo continental, que é o turismo no continente, né? A Angra sempre investiu mais no turismo de ilhas, enfim, que não deve, né, tirar, porque talvez é o mar mais bonito do mundo, mas enfim, de manter o turista aqui no continente, né, melhorando o centro de Angra, a receptividade no centro de Angra, o turismo religioso, os turismos o ecoturismo, né, trazer as pessoas, por exemplo, para conhecer os quilombos, para conhecer as aldeias indígenas, para conhecer a produção aqui do Vale do Mambucaba, né, que tem um peso na nossa economia, enfim. Como é que está sendo elaborado esse projeto aí? Não sei se você teria, né, muito provavelmente sim, algum detalhe sobre isso, porque é interessante para a gente, né? Porque o turismo da Ilha Grande é muito bom, então nos atinge aqui, né? Nós que somos da região costeira. Vamos lá. Eu lá atrás, ou seja, quando eu digo lá atrás, eu digo no início da nossa gestão. Eu era um assíduo frequentador da Turizangra, né? Até porque a indicação do ex-presidente da Turizangra foi através de um deputado ao qual eu tinha uma relação muito próxima. E uma das coisas que a gente, na época, já debatia era fazer um comparativo do nosso município com outros destinos turísticos. Vamos lá, eu vou citar um exemplo para que todos os ouvintes consigam entender. Você hoje vai ao Rio de Janeiro, a capital, certo? E aí você planeja ficar 7 dias no Rio de Janeiro, como turista. Não é para negócios, para eventos, não, como turista. Então você planeja lá, um dia você vai à Praia de Ipanema, no outro dia você talvez vá à Praia da Barra, e nos outros dias? Bem, nos outros dias você pode ir ao Museu da Manhã, ao Aqua Rio, ao Corcovado, ao Pão de Açúcar, você pode ir a teatros, você pode ir a cinema, você pode frequentar excelentes restaurantes, ou seja, você tem o Jardim Botânico, o Maracanã, exatamente. Então, ou seja, o que o Rio hoje tem? O Rio é esses atrativos turísticos da capital do nosso estado, faz com que a taxa de permanência do turista seja alta. Ou seja, o turista que quer ficar 7 dias no Rio de Janeiro, ele consegue ficar 7 dias tendo atividades turísticas diferentes. Infelizmente, é o que não acontece aqui na nossa cidade. Qual é? E aí você, ouvinte, tenta pensar junto comigo, qual é o grande atrativo turístico que o nosso município tem, tanto para nós que somos moradores da cidade, mas como a gente está falando de turista, nesse momento vamos pensar especialmente na pessoa que vem de fora de Angra dos Reis para cá. A única coisa que a gente tem para oferecer são as nossas praias e ilhas. Apenas isso. E como turista, eu posso dizer que isso em algum momento cansa. Você não consegue, você não consegue ficar 7 dias enfurnado dentro de um barco ou indo todo santo dia daqui para lá em praia e em ilha. Tem uma hora que isso cansa. O turista precisa de um bom restaurante, o turista precisa de algum marco ou algum, enfim. E a gente, infelizmente, aqui na nossa cidade, a gente não tem. Então, se o poder público muito começou a pensar através dessas discussões, bem, o que a gente tem aqui de diferente? A gente tem uma aldeia indígena, que é a maior aldeia indígena da região sudeste, que é a aldeia Sapucaí. Então, criar-se algum atrativo para que as pessoas possam, por exemplo, fazer visitas guiadas à aldeia indígena, para conhecer os costumes, quem sabe um restaurante, né, dentro típico, da aldeia, né? Típico, para que as pessoas entendam como é que é a culinária indígena. Nós temos também a população quilombola. Então, nós temos um roteiro religioso, nós temos igrejas aqui com muito mais de 100 anos, a gente tem igrejas com características que só as nossas igrejas têm, enfim. Então, tanta coisa que se reúne. Eu vou dar um exemplo.
Eu tenho conversado muito com a Petrobras em relação à questão do Forte do Leme, do corredor turístico da Ponta Leste, que pode se transformar num grande centro de entretenimento, de gastronomia, onde você tem os Dois Canhões, enfim, é tanta coisa que a gente tem aqui. A gente tem algumas coisas no Abraão que não sejam só as praias, mas a gente tem lá o antigo presídio, o aqueduto, enfim, são tantos atrativos históricos que nós, cidade de Angra dos Reis, temos, que chega a ser inconcebível, né, a falta de projetos, a falta de, não vou dizer de projetos não, vou me corrigir, de iniciativa do poder público para que junto da iniciativa privada isso possa ser de fato desenvolvido e proporcionar, né, tanto aos nossos moradores, aos nossos munícipes, às pessoas que vivem aqui, quanto aos que vêm nos visitar, oportunidades de entretenimento, de lazer, e que infelizmente a gente a passos muito lentos tem feito. Há 20 e poucos anos atrás eu visitei a cidade de Pirenópolis, que eu mencionei agora antes, que é lá em Goiás. Hoje a cidade de Pirenópolis, com investimento em turismo, ela cresceu absurdamente. Isso eu falo no intervalo de 20 e 25 anos. E Angra continua a passos de tartaruga a se desenvolver nessa situação. E detalhe, a gente, município de Angra, sempre se fiou num turismo, eu vou chamar de ecológico, que é o turismo de mar. E que tipo de medidas nós, poder públicos, temos tomado em relação à proteção desse ecossistema que nós temos? Porque a gente tem uma questão legal, que são as APAs, as ESEPs, ou seja, são as legislações que falam sobre esse tema, que muitas das vezes elas brigam entre si. E eu sempre costumo dizer, a mesma legislação que impede o grande empresário de criar, por exemplo, um grande resort, né, em uma determinada ilha ou em uma determinada localidade, é a mesma legislação que não impede o cidadão comum de invadir uma área de mangue e de poluir aquele ambiente. Então, a gente tem um problema, que é um problema extremamente sério, extremamente grave, e que eu não vejo a disponibilidade ou a disposição da administração pública de brigar por isso. A gente precisa entender que ter uma conversa mais afinada com Brasília, ter uma conversa mais afinada com o governo do Estado, que hoje nós temos, para fazer com que o município de Angra ele comece a se desenvolver neste sentido. Agora são 10 horas e 36 minutos. A Lúcia Baldorf, ela diz, muito bom, vamos investir no turismo. Aqui temos um potencial maravilhoso. Mambucaba pode ser uma segunda Paraty. A Lúcia Baldorf, aqui do Parque Mambucaba. Lúcia, eu concordo em gênero, número e grau. Eu tenho um carinho muito grande pelo Parque Mambucaba. Digo que o Parque Mambucaba é um dos bairros do presente e do futuro de Angra. Aqui a gente pode concentrar, como hoje já concentra, um dos grandes restaurantes, né, uma cadeia de gastronômica muito importante, e é fundamental que a gente tenha essa ciência. A visitação hoje ao Parque Mambucaba é uma realidade e que pode e deve ser melhorada. Aqui existia um projeto do Ecopen. Aguinaldo. Pô, o Aguinaldo, fantástico, maravilhoso. Desde lá de trás eu venho pegando a experiência do Aguinaldo, as ideias do Aguinaldo. Aí ele compilou todas essas ideias para se fazer a questão do turismo ecológico. É um cara que sabe muito da história aqui, do caminho do ouro, da rota do ouro, enfim. Nascido e criado aqui. Então, são pessoas que a administração pública tem por obrigação escutar, exatamente, e a partir daí criar-se junto com esses atores, né, as oportunidades ligadas a esse tipo de atividade econômica aqui no bairro do Parque Mambucaba. Bem lembrado, aproveito e mando um abraço para a Diva Portela, a mãe do Aguinaldo, meu amigo aí de infância, cara super do bem lembrado, viu, Cristiano?
Inclusive, nós temos aqui o Jefferson Dias, ele é presidente da Fundação Mário Peixoto de Mangaratiba, que cuida lá do patrimônio histórico e cultural de Mangaratiba. Que é o que equivale lá ao secretário de Cultura que eu tive no início da semana, que é o Aécio. Eu vou dizer um negócio para você. Esse cara tinha que ser ministro da Cultura. Olha aí. É impressionante como esse cara se encaixou muito corretamente na pasta e tem feito um maravilhoso trabalho e tem todo o apoio do prefeito Alain. Ele diz o seguinte: o vice-prefeito de Angra tem nos ajudado muito em Mangaratiba, especificamente em Conceição de Jacareí, que faz divisa com Angra. Ajudou na área cultural, potencializando e incentivando os cursos gratuitos oferecidos na Casa de Cultura de Conceição de Jacareí, onde atende muitos moradores de Garatucaia. Isso é de Garatucaia e de Cantagalo. Em Cantagalo, Eu né? brinco, Tá ali em cima da divisa. eu brinco que aquela região ali virou um grande conglomerado. Apesar de ser divisa entre os municípios de Mangaratiba, né, e Angra dos Reis, ou seja, Conceição de Jacareí pertence a Mangaratiba, Cantagalo e Garatucaia pertencem a Angra dos Reis. Mas se você for olhar de cima, tem uma foto aérea, parece um povoado só, que é o que separa um riozinho. É o nosso caso aqui com o Mambucaba. Exatamente, é isso aí. Então, a gente está, né, eu estou sendo entrevistado no outro lado, a quase 100 quilômetros desse povoado que eu vou chamar de povoado. Mas assim, ali tem muitos moradores de Angra. Para você ter uma ideia, parte dos moradores de Angra, de Cantagalo e de Garatucaia, quando tem algum problema de saúde, eles vão para onde? Para a unidade de saúde de Mangaratiba, que fica ali em Conceição de Jacareí, que é uma outra situação que a administração pública de Angra tem que dar uma atenção especial. A gente precisa, através da Secretaria de Saúde, na minha opinião, como gestor público que sou, dar uma atenção especial para a questão das unidades de saúde daquela região, uma vez que boa parte dos serviços de pronto atendimento de Cantagalo e de Garatucaia são feitos em Mangaratiba. Então, isso é uma incongruência que precisa ser adequadamente acertada com o prefeito de Mangaratiba, ou seja, ou Angra ajuda o município de Mangaratiba nessa questão, ou Angra passa a ter uma unidade de pronto atendimento naquela região. Bacana. Agora 10 horas e 41 minutos. Bom, vamos para a pergunta que vale milhões. Vou até sentar. Eu tô aqui, ó, assim, cara, o pessoal tá assim, deve estar assim, pô, o cara veio falar de medicina e até agora tá lá assistindo aqui. Eu sou mineirinho da onde que eu vou dar esse mole de Jaboatá Cerezo. Me permite uma coisa, eu queria dar um forte abraço para uma mulher aqui do Parque Mambucaba, que eu tenho certeza que você conhece, você gosta muito, tá? Que ela é a vice-presidente hoje da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Mambucaba, tá? Que é a minha queridíssima amiga Eliane. Eliane tá? é super do ela é uma trabalhadora, guerreira. Vou te falar, por mais mulheres como a Patrícia e por mais mulheres como a Eliane. Eliane me gosta. Então eu queria mandar um beijo especial para ela. Inclusive, ela é tia do meu genro. Pronto. Né? Então é da família. É da família. É tia do meu genro. É tia do Kaique, do meu netinho, que se amarra em cavalo. Inclusive, aniversaria no próximo domingo, aí, 12 aninhos aí, o Kaique. Bom, e você pode participar através do nosso WhatsApp do 999-399078, com a Lúcia Baldorf. Acabou aqui de participar, como o Jefferson, lá de Garatucaia, Mangaratiba, acabou de participar. Conceição Jacareí. Conceição Jacareí. O Soares aqui da Prainha está nos acompanhando no WhatsApp e também na nossa página aqui ao vivo. E vocês no nosso aplicativo, todos vocês, a live está bombada, não é? E agora... Estamos ao vivo também no Instagram da rádio, viu? E também no nosso Instagram, tem a base ali, se você quiser colocar Mas daqui a pouco o braço cansa. É curto, né?
assim, já que o nosso vice-prefeito falou na Associação de Produtores do Vale do Mambucaba, né? Mandar um abraço aí para Sandra, relembrando. Isso, Você põe também, Patrícia, para ninguém? Não tem como, né? Sandra, No dia, entre 11 e 13 vai ter a edição do segundo Festival Cultural do Palmito, viu? Segundo Festival Cultural do Palmito. Estarei lá Ano passado na estivemos abertura. Estivemos lá na abertura ano passado, no ano anterior, tive o privilégio de fazer lá a locução para o evento, muito bacana, evento esse que merecidamente entrou para o nosso calendário, e a Sandra, a Eliane, são mulheres, são pessoas que fazem, não é? Então, necessário, mais do que necessário, que entrasse realmente aí para o calendário. Afinal de contas, nós estamos aí com 3 produtos típicos da nossa terra, que é o palmito, o aipim e a banana. Eu tive, inclusive, em todas as edições da Festa da Banana, e na primeira edição, meu amigo, eu fui o cara que cantei o bingo. Vou falar eu lembro que eu fiz uma farra lá em cima no palco. Foi muito bacana, foi muito bacana a questão. Bom, Cristiano, vamos lá. Agora sim, Cristiano Albernaz, o vice-prefeito de Angra dos Reis, sabia ou não sabia? Vamos lá, eu vou passar para todo mundo, todos os telespectadores, todos os ouvintes, para você que está aqui na minha frente. E é bacana que a gente já está há algum tempo aqui e a gente ainda não conversou sobre a questão eletronuclear nos bastidores. Sim. Então você vai ficar sabendo do que eu tenho para transmitir exatamente no mesmo momento em que as pessoas que estão assistindo e escutando a gente. Eu vou contar para você qual foi, até o momento, qual foi o meu papel, desde que uma informação chegou no meu gabinete até o dia de hoje. Vamos lá. A gente tem ciência hoje de que houve um vazamento no dia 16 de setembro de 2022, correto? 2022, ano passado. Isso. Então, quando foi, eu não sabia de nada disso. Até que no final de setembro ou iniciozinho de outubro, ou seja, cerca de 15 dias depois do ocorrido, antes do primeiro turno das eleições de 2022, eu adentro no meu gabinete e, entre várias outras correspondências que eu recebo no meu gabinete, existia um envelope lacrado e sem qualquer tipo de identificação em cima da minha mesa. Ou seja, isso foi entregue à minha estagiária, e a minha estagiária, que tem a chave da minha sala, abriu, como ela faz de costume, colocou as correspondências, os envelopes, as caixas, enfim. Como qualquer correspondência que chegasse ali. Qualquer correspondência. Perfeito. Bem, no dia de atendimento ao público, eu cheguei, tinha os envelopes, eu abro, como de costume, e esse envelope especificamente, era um envelope um pouco mais grosso, tinha uma série de documentos. E em cima desses documentos tinha uma espécie de uma carta, de um bilhete, um papel A4, que dizia assim, eu lembro que era escrito em caixa alta e tinham 2 parágrafos. O primeiro parágrafo mencionava que aquilo ali era a respeito de um acidente, um vazamento de material radioativo da central nuclear Almirante Álvaro Alberto, e no parágrafo seguinte mencionava que o mesmo conteúdo, ou conteúdo semelhante, eu não lembro das palavras, mas que conteúdo semelhante tinha sido entregue ao gabinete do vice-prefeito, ao gabinete do prefeito, ao INEA, ao IBAMA e à Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM. Então, que eu supus envelopes semelhantes tinham sido entregues nesses 5 órgãos: prefeito, vice-prefeito, CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, INEA e IBAMA. Ponto. E aí, vamos supor, porque eu, sinceramente, eu não lembro se foi dia 30 de setembro, dia 1º ou dia 2 de outubro, eu não me falha a memória. Mas, em um desses dias, eu recebo esse envelope. Vamos lá. Primeiro, eu não sabia a procedência daquele material. Não sei se era pegadinha,
não sei se era uma coisa de fato, uma denúncia séria, né? Eu não sou especialista nessa área, mas eu tenho algum conhecimento, pelo menos, em termos de avaliação de documento. Eu avaliei todos aqueles documentos que tinham cheques sido entregues. E o que eu vi ali? De fato, eram documentos que mostravam relatórios de dosagens, tá, de material que teria vazado lá, se eu não me engano, da usina de Angra 1. Perfeito. Eu, na posse daquilo, eu falei, bem, eu não tenho, primeiro, competência técnica em julgar qualquer coisa. E segundo, pelo fato de eu não saber a origem daquele envelope, eu não sabia se aquelas informações eram verdadeiras ou falsas. O que é que um cidadão qualquer faria no meu lugar? Pegaria aqueles documentos que me pareciam ser convincentes e entreguei esses documentos. Tá? Eu fui à sede do IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é o órgão que é responsável por fazer as medições de material radioativo dos exercícios da usina nuclear, e entreguei aquele relatório, que eu vou chamar de relatório, com um ofício identificado do gabinete do vice-prefeito, que é o ofício que foi mencionado na audiência pública, tá? Um ofício dizendo que tinha havido um vazamento, tá? E que eu estava cobrando ali do IRD providências para proteção da população do município de Angra dos Reis. Ponto. Então, e aí pode surgir nesse momento o primeiro questionamento. Mas em posse disso você tinha que ter falado para a mídia. Vamos entender uma coisa. Eu não posso ser irresponsável de alardear um assunto de tanta relevância em que eu não tinha certeza da origem. Ou seja, você imagina só, para você que está me escutando, se coloque no meu lugar e imagine que aqueles documentos todos fossem falsos e que alguma pessoa que não gosta do vice-prefeito implantasse isso no meu gabinete. E se eu faço um alarde daquela situação, 2 semanas depois eu descobri que aquilo lá era mentira e que o vice-prefeito propaga fake news, porque ele estava na moda na época, né? Propaga fake news, é um absurdo e não sei o que lá. Lembrando que a gente estava num processo eleitoral e que eu estava muito ligado à campanha do ex-presidente Bolsonaro. Então você imagina se alguém ligado à oposição fizesse uma coisa dessa, eu alardeasse isso e aí na mídia ia sair da seguinte forma: vice-prefeito bolsonarista mente, cria mentira a respeito de vazamento da eletronuclear. Então não poderia ser irresponsável dessa forma. Então eu fiz o que qualquer cidadão orientado faria. Peguei aquele relatório e entreguei à autoridade competente, que naquele momento eu entendi ser o IRD. E por que o IRD? Porque o IRD foi o único órgão ligado à energia nuclear que não tinha sido citado naquela cartinha, que estava INEA e IBAMA, que nem gabinete do prefeito e gabinete do vice-prefeito. Então eu fiz o meu papel que eu deveria fazer, que foi denunciar, porque o IRD tem a competência de poder avaliar se aquele relatório era verdadeiro ou não. Mas era anônimo? Anônimo. Eu recebi um envelope assim, não tinha nada, não tinha escrito, não tinha nada, simplesmente era um envelope lacrado que eu abri, tinha essa carta. E tinha embaixo, que é eu chamo de carta, mas é um papel com uns dizeres, e embaixo um vasto relatório que era muito convincente. A carta não, a carta ela não era de próprio punho, ela era digitada, ou seja, como se alguém batesse no computador, imprimiu e colocou ali. Tá? Então, eu inclusive acredito que o mesmo teor de carta tenha sido feito, foi um padrão, porque não dizia, por exemplo, que aquele envelope estava sendo direcionado para o meu gabinete. Então ele dizia que conteúdo semelhante ou conteúdo igual, não lembro das palavras, foi entregue ao IBAMA, ao INEA, a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ao gabinete do prefeito e ao gabinete do vice-prefeito. Ponto. Você vê que
Quando fala gabinete do vice-prefeito, é porque não foi, aquele envelope não foi direcionado para mim, porque senão eu não teria me mencionado. Tá? Então, como eu não sabia da procedência, eu sempre deixo muito claro, eu não sei se aquilo é Se me verdadeiro. permite, se Claro. você prestar atenção, ele destinou a um órgão municipal, a um órgão estadual E e a ao- um órgão sim. federal. Na Ou verdade, é seja, 2 órgãos federais. federais, A que a CNEI, CNEI é o é, IBAMA, isso, a estadual, que é o INEA, e, não. teoricamente, as 2 municipais, ao prefeito e ao vice-prefeito. Eu ainda fico se pensando... certificando de que um dos dois... Exatamente. Tem 2 perguntas que eu me faço. Por que não mandaram para a Câmara? Né? Seria Isso também interessante, é né? uma pergunta que eu depois, com os meus botões, eu passei a avaliar. Por que não para a Câmara? Mas talvez por entender, aí eu já começo a pensar alto. Né? Não sei se eles consideram, né, quem fez a denúncia ou quem fizeram a denúncia, porque eu não sei se é uma pessoa, 10 pessoas, 50 pessoas, até porque eu não tenho nenhum grau de intimidade com ninguém dentro da usina para poder falar, não, provavelmente foi fulano de tal que me... Não, eu não faço a menor ideia de quem tenha sido. Mas, de qualquer forma, se foi colocado na sua mesa, vamos lá, vamos por partes. Se foi colocado na sua mesa, dentro da usina, não é? Não, dentro da usina não. Encaminhado ao gabinete. Encaminhado ao meu ao gabinete seu na gabinete, prefeitura. Na prefeitura. Na prefeitura. Tá. Eu não tenho mesa na usina. Eu trabalhei na usina até o dia 31 de dezembro de 2020, quando eu assumi dia 1º a vice-prefeitura, eu larguei o emprego. E só uma observação. Lá eu era contratado por uma terceirizada da usina nuclear. Então eu não tenho acesso a ninguém dentro da usina. Não, legal, porque eu por exemplo, estava entendendo que tinha sido lá na tua sala, até porque você era médico do trabalho, Não, você isso findou em 2020. foi lá na questão da campanha. Então, foi no meu meu gabinete, gabinete, na na prefeitura, na sala do vice-prefeito. Eu acredito que no mesmo dia que tenham entregue a mim, tenham direcionado lá para a equipe do prefeito. Né? Eu imagino isso. Tá. Mas, na que foi endereçada a você, dizia que tinha sido endereçado também para Sim. esses outros órgãos. Que nem INEA, IBAMA, gabinete do prefeito e gabinete do vice-prefeito. A posteriori, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Aí eu tomei a iniciativa, Só para mim entender, aí você pegou todo esse conteúdo, leu, analisou, li, analisei, apresentou para jurídico alguma Não, coisa? não. Você já encaminhou direto. Eu peguei aquilo lá, vi que era uma coisa muito robusta, e aí vem a questão de tempo. Consistente. Né? Falei assim, se for alguém querendo me pregar uma peça, o cara é muito bom, né? Ou os caras são muito bons, porque aquilo ali não era, se não me engano, eram 2 relatórios com dosagens em dias diferentes, mostrando uma série de assim, componentes radioativos que eu tenho algum conhecimento, eu trabalhei lá, eu estudei, então eu não sou um completo ignorante nessa área, mas eu não me sinto à vontade, com capacidade técnica de julgar qualquer coisa. Então, eu fui procurar, falei, não adianta eu ir buscar o IBAMA, não adianta eu ir buscar o INEA, não adianta eu ir buscar a CNEI, não adianta eu ir buscar o prefeito. Por quê? Porque na minha cabeça, todos eles tiveram acesso, porque é o que estava escrito na Bem claro isso, ficou né? claro para mim. Claro, bem claro. Então, o que eu fiz? O único órgão que eu tenho conhecimento que trabalha com essa questão de material radionuclear, que é o IRD, que não tinha sido citado no conteúdo. Então foi por isso que eu me direcionei ao IRD. E fui lá entregar o material, porque para mim o mais importante era cobrar a providência. Olha, eu não sei se isso aqui é verdade, mas eu óbvio que no ofício eu não escrevi isso. Né? No ofício eu escrevi que eu recebi aquela, mais ou menos assim, eu recebi aquele material que se tratava de um vazamento da usina nuclear e cobrava providência. Porque é o órgão competente, o responsável por analisar se aquele conteúdo é verdadeiro, ir à usina nuclear para fazer a medida e tomar as providências em termos de divulgação, porque isso não é um papel do Cristiano, do vice-prefeito. Né? O vice-prefeito recebe o material que eu vou chamar de suspeito e encaminho à autoridade competente. A partir daí, é com a autoridade competente. Perfeito. Isso eu fiz no dia 6 de outubro, conforme está no relatório que foi apresentado pela CNEI na audiência pública. Tá? E eu tenho comprovante, né, de que eu protocolei essa denúncia. Perfeito.
passou o mês de outubro, as eleições, passou o mês de novembro, passou o mês de dezembro, passou o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, e eu aguardando um posicionamento do IRD, porque eu cobrei providências e pedi para ser comunicado. Quando chega em março desse ano, todos vocês, em especial você e o Rogério, que são da mídia, começaram a ouvir, a pipocar a questão de um vazamento na usina. E isso foi, na verdade, o gatilho para a criação dessa audiência pública. Certo? Certo. E quando eu olhei aquilo na mídia, eu falei, bem, a denúncia que eu fiz era verdadeira. Ou seja, houve de fato vazamento. Mas até hoje eu não recebi nenhum documento oficial do IRD. Mas eu fiquei sabendo, como de costume no Brasil, através da mídia. Então a mídia, eu tive acesso a várias reportagens que saíram em vários veículos de comunicação que, de fato, havia essa questão do vazamento da usina. Eu falei, então, se houve o vazamento de fato, aqueles documentos eram verdadeiros. E eu, em algum momento, eu vou ser procurado. Porque eu fui a única pessoa que tive conhecimento. E isso eu não posso, porque antes que comecem a falar assim, então você está querendo dizer que o prefeito de Angra é mentiroso, que ele sabia desde o início. Eu não tenho como julgar isso, Aécio. Vamos entender uma coisa. O que estava redigido naquele bilhete é que o documento foi entregue no gabinete do vice, no gabinete do prefeito e nos outros órgãos. Eu não sei se o prefeito teve acesso a esse envelope. Eu vou dar um exemplo, tá? Que é absurdo, mas pode ter acontecido, da assessoria do prefeito pegar o bilhete e botar na gaveta. Sim. Não sei dizer. Eu não posso afirmar isso. Né? Até pela primeira impressão que você mesmo teve. Sim. Então, lembrando que a gente estava num momento eleitoral, o prefeito naquele momento, se eu bem me recordo, o foco dele era 100% na reeleição da esposa dele. Claro. De repente ele falou, não, depois eu avalio isso. Eu não sei dizer, eu não estava dentro do gabinete para julgar. Então eu não vim aqui julgar se o prefeito Fernando Jordão sabia ou não. Eu não vou ser leviano a esse ponto. Tá? Agora eu vou ser honesto, eu até confesso que eu acredito nele. Dele não saber. Não sabia. Né? Aí é um erro da assessoria dele. Aí são outros 500. Eu não tenho que discutir isso aqui. Fato é que, na minha cabeça, naquele momento, o prefeito sabia, a Eletronuclear sabia, óbvio, porque o vazamento aconteceu lá, a CNEM sabia, o INEA sabia e o IBAMA sabia. Isso é o que, na minha cabeça, pelas informações que eu tinha, através da denúncia anônima, Então, assim, o que eu, vice-prefeito, fiz? Foi ter a coragem de fazer a denúncia, porque nem todo mundo faria o que eu fiz, porque isso é uma exposição, é você entrar em rota de colisão com uma estatal do governo, que é a Eletronuclear. Tá? Eu quero até aproveitar, porque eu tenho certeza que pessoas ligadas da usina nuclear estão agora escutando a gente. Com certeza. É um privilégio o município de Angra ter a Eletronuclear aqui. Sem dúvida. Fato. E eu tenho algum conhecimento em relação à questão do funcionamento da usina nuclear, até por ter trabalhado como médico lá. Eu fui médico da emergência e fui médico do trabalho para essa empresa terceirizada. E todo e qualquer, Cristiano, toda e qualquer pessoa que vá prestar serviço, que vá trabalhar na usina, ela tem que passar pelos cursos Sim. de proteção radiológica, etc. Então ele vai ter, no mínimo, noção do que pode e o que não pode. Sim, não é? Então a gente sabe que é uma tecnologia segura, né? O relato que eu tenho é que existem excelentes profissionais, extremamente competentes dentro da usina. Claro. É fato agora, é óbvio, Oécio, como tudo na vida, acidentes ou pequenos acidentes ou incidentes podem acontecer. Claro. Fato. Eu não quero aqui crucificar ninguém. Eu só fiquei um pouco impressionado pela falta de transparência na questão da informação. E quando você se coloca no meu lugar, final de setembro, início de outubro, eu recebo um relatório. Eu falo, isso aconteceu já há 15 dias. 15 dias se passaram. Ou seja, foi dia 16, lembrando que dia 16 de setembro é que o evento teria acontecido.
Eu falei, por que passados 15 dias ninguém fala nada desse vazamento? Então foi aí que eu tomei a iniciativa. Eu falei, bem, se esses órgãos aqui já têm conhecimento, ou seja, partindo do princípio que a CNEM, o IBAMA, o INEA e o próprio prefeito já estão cientes, porque era aquilo que a carta me falava, eu falei, se ninguém tomou iniciativa, eu vou tomar. Então eu fui ao IRD, porque o IRD eu tinha conhecimento da existência do Instituto e conhecimento, através da carta, que ele não tinha sido notificado, mesmo sabendo que o IRD é um braço da CNEM. Então eu fui ao IRD de corpo presente, eu não mandei e-mail, eu peguei o material, botei debaixo do braço, peguei o carro, fui até o IRD e protocolei essa eu vou chamar de denúncia, essa segunda denúncia. É uma denúncia. Né? É uma denúncia vindo do gabinete do vice-prefeito, oficializada. Então, eu simplesmente fui até lá e entreguei, fiz o meu papel, aguardando as providências das autoridades competentes. Eu não sou uma autoridade competente em julgar qualquer tipo de incidente dentro da usina nuclear. E aí eu fico sabendo através da mídia no mês de março. Uma pergunta, o IRD te respondeu antes do tema ir para a mídia? Eu fiquei esperando Ok. essa Você resposta não do teve essa IRD. Que não eu não veio, tive. que não veio, até hoje não A veio. resposta me veio através da mídia e, em sequência, através da audiência pública, quando o meu nome é citado pelo representante da CNEM, dizendo, ele até questionou naquele momento, o poder público diz que não sabia, mas aqui eu tenho um ofício do vice-prefeito. Sim, o ofício do vice-prefeito existiu, fui eu quem fiz, fui eu quem entreguei lá no IRD. Agora, o IRD em momento nenhum chegou para mim e oficializou o vice-prefeito, e nem a CNEM, e nem qualquer outro órgão. De fato, aconteceu o vazamento na usina. Eles se silenciaram até que, não sei por quem, porque certamente foi uma terceira denúncia, que é a questão da mídia, em março desse ano, começar a lançar em vários E veículos. como vazou para a mídia? Não tenho ideia, Aécio. É o que eu falo, tem muita coisa ainda que eu não consigo responder. O que eu consigo responder é aquilo em que eu participei. Perfeito. Ou seja, eu recebo, cronologicamente, eu recebo uma denúncia anônima, essa denúncia anônima eu tenho a coragem de denunciar a um instituto que é responsável pela dosimetria, pela dosagem de qualquer tipo de radiação nos exercícios da usina, e eu fico aguardando um retorno desse órgão competente que não tive. E aí uma outra pessoa pode falar, mas nesse momento você deveria... Eu não deveria nada. Eu deveria cobrar o IRD. Fato. Mas como eu não tenho essa sensibilidade de quanto tempo o IRD precisa para ele processar esse material, eu não tenho esse conhecimento. Então, graças a Deus, alguém pode ter denunciado o que de fato houve, né, para pressionar as autoridades competentes a divulgar de fato o acontecido. E foi isso que aconteceu. E aí, acertadamente, né, o poder público aqui fez uma audiência pública, né, lá na Câmara dos Vereadores, que infelizmente eu não pude participar por um singelo motivo. Sequer convidado eu fui. Né? É impressionante como o vice-prefeito de Angra, digamos assim, tem um prestígio junto à Câmara de Vereadores, porque infelizmente eu não sou sequer convidado para essa coisa tão importante, que inclusive eles não sabiam que eu estaria, de certa forma, diretamente envolvido. Né? E aí vem um vereador na mídia, enfim, fazer graça. Bem, coitado, esse cara tem algum problema comigo pessoal, desde lá de trás da Secretaria de Esporte, mas isso é um evento para um café no outro dia. E tem uma discussão para outro dia. Mas veio criar bravatas aí em relação a meu nome, querendo criar um clima de que o vice-prefeito sabia, daqui a pouco vai dizer que fui eu que vazei o material. Você que bateu o prego. Exatamente, fui eu que bati o prego e o material. Então assim, enfim, mas infelizmente tem disso. Um ou outro vereador não tem a menor capacidade de estar na cadeira e, enfim, ficam criando fatos, já que não fazem nada no seu mandato, ficam criando fatos para poder atacar quem trabalha. Então, os fatos que eu acabei de relatar com exclusividade para você, Aécio, e fiz questão que fosse para você, por ser um comunicador que eu respeito muito e que eu tenho um enorme apreço,
e uma profunda admiração, eu fiz questão de me pronunciar pela primeira vez sobre esse assunto aqui na Rádio Rota do Sol com você, no seu programa. Para deixar claro para todos os ouvintes qual foi a participação. Só uma correção, ele não fez a denúncia, ele recebeu Ele encaminhou. Então, não foi ele que fez a denúncia, né? Sim, não. Só para o ouvinte. Perfeito. Tá? Ele recebeu e encaminhou. E é importante. Mas se ele não entrega. Não, mas de repente quem está ouvindo pode falar, pô, mas ele fez a denúncia? Não. Ele recebeu. Sim. E se ele fez a denúncia, ele sabia. Não, eu vou voltar a repetir. O vice-prefeito recebe um envelope anonimamente. Lacrado. Tá lacrado. Eu não faço a menor ideia de quem ou de quens, né, criou aquele. Eu falo até que pela complexidade, provavelmente não foi uma só pessoa. E pela elaboração. Pela elaboração. Era um grande relatório. Ponto. Então, ou seja, alguém com bastante conhecimento. Não foi uma pessoa no achismo, eu acho, ou eu soube. Exatamente. Tal. Provavelmente. Não, aí, tecnicamente falando. Aí vamos especular, tá? Provavelmente é um grupo de trabalhadores de dentro da usina, porque eu acho muito difícil uma pessoa só. Pode ser uma pessoa só? Pode. Até pelo tempo decorrido, né? Porque entre os dias, 16 que aconteceu e o final do mês, você tem aí mais de 10 dias. Talvez uma pessoa possa de fato ter feito sozinho? Até pode, Aécio. Mas pelo nível de informações, eu não acredito nisso. Ok? Então, qual é o julgamento que o vice-prefeito faz da situação? É que pessoas técnicas, com capacidade técnica na usina, né, elaborou esse documento, porque sabia do acontecido, e insatisfeitos pelo fato, tanto da empresa quanto da CNEM, que é o órgão competente, responsável, não ter tomado nenhuma iniciativa, falou o seguinte: não vai fazer? Então eu vou explanar isso aí para mais pessoas, para ver se alguém tem a coragem de fazer alguma coisa. E eu, dentro desse rol de atores, fui a única pessoa, tá, que recebi, vi o material, dei a devida atenção e encaminhei para o órgão competente. Eu não quero dizer, e eu preciso deixar claro isso aqui, que a informação que foi chegada ao vice-prefeito foi que o gabinete do prefeito, a CNEM, o IBAMA e o INEA também receberam conteúdo, vou chamar de semelhante. Eles, de fato, se receberam, eles podem não ter visto. Ou seja, as suas respectivas assessorias não terem entregue o envelope para algum técnico avaliar. Quem sou eu para dizer? Eu não posso afirmar nada em relação aos demais atores. Se eles tinham consciência, eu não sei dizer. O que eu posso dizer é que o gabinete do vice-prefeito recebeu, o vice-prefeito deu a atenção devida e encaminhou para a autoridade competente, porque é a autoridade competente quem vai resolver o problema. Eu faço uma analogia, Écio. É a mesma coisa do Rogério, que está aqui do meu lado, ele ficar sabendo que tem uma mulher ou uma criança mantida em cárcere privado numa residência. Qual é o papel do Rogério? É ir a polícia militar, não é isso? Para ela tomar as devidas providências. Ou no mínimo um conselho tutelar. Ou no mínimo um conselho tutelar. Se for, no caso, um menor de idade. Né? Então, ou seja, ele está transferindo as informações que ele tem para a autoridade competente. Ele não tem que chegar nas redes, né? Até porque, claro que nesse exemplo que eu dei, você tinha certeza que estava sendo mantido em cárcere privado. Né? Mas é o que eu digo para você. Mas se você recebe, falaram que tem alguém lá, uma criança mantida em cárcere privado. Você não vai alardear isso na sua rede, porque você não tem certeza se a criança está lá. Mas você vai avisar o conselho tutelar, eu acabei de ouvir falar que tem uma criança sendo mantida em cárcere privado na casa tal. Vai lá ver o que está acontecendo. Foi o que eu fiz. Em resumo, foi o que eu fiz. Se você agora, doutor Cristiano, vice-prefeito Cristiano Alvernaz, se você estivesse na audiência, se o senhor, vamos botar assim, vamos mudar o tom, se o senhor estivesse na audiência pública, que deveria estar, afinal de contas, foi encaminhado. Se o senhor tivesse sido confrontado, não é isso? Na audiência pública, teria esclarecido melhor esses fatos, já que a audiência pública seria para esclarecimento? Aécio, eu teria falado rigorosamente o que eu estou te contando
porque são as informações e a minha participação nessa história toda. Exatamente o que eu falei para você, eu teria falado na audiência pública. Dado o tempo já passado e etc., né, hoje, esses órgãos fizeram alguma comunicação a posteriori ou continuam? A mim não. Ao meu gabinete não. Tudo que eu estou sabendo ou é através da imprensa ou é através de todo o conteúdo da audiência pública que, obviamente, eu, a posteriori, assisti. Até porque quando chegou até nós, já veio a coisa pronta, né? E como, inclusive, nós fazemos visitas técnicas às usinas, né? Aconteceu, se você entrar na nossa página, vai ter a última visita que nós fizemos, inclusive lá na cúpula de Angra 1, da onde nós convidamos não só autoridades, bombeiro, polícia militar, polícia civil, mas também pessoas comuns da comunidade, seja um comerciante ou um morador. Nós fazemos aí um grupo de 10 a 12 pessoas para fazer uma visita técnica às usinas. No caso foi de Angra 1, onde passamos pelo centro de informações, não é? E falando hoje sobre, aí, agora sim, sobre o vazamento, é isso? Sim. Segundo o relato do próprio Cristiano Alvernaz, que foi, inclusive, encaminhado aos órgãos competentes e até hoje não respondido, inclusive, com seu próprio CPF. Não é isso, doutor? Isso aí. Lembrando, o Aécio, que é fundamental falar, o meu objetivo, o meu grande objetivo, eu tive dois grandes objetivos de retorno em relação ao ato de eu ter ido fazer a denúncia em cima da denúncia anônima da documentação que eu havia recebido em meu gabinete. Primeiro deles, né, proteger a população aqui do município de Angra e de toda a Costa Verde, né, até porque a usina fica muito próxima aqui dos municípios de Paraty, especialmente, e também de Mangaratiba, né? Então esse foi o primeiro grande ponto. Eu preciso tomar uma iniciativa para proteção da minha população. Ou seja, que de fato houve vazamento, isso ficou claro para mim na audiência pública, tá? E que, na verdade, eu até hoje me pergunto, isso eu conversei, Aécio, teve um jornalista da Globo, lá de Brasília, que acabou entrando em contato comigo logo no mesmo dia que aconteceu a audiência pública, que meu nome foi citado. Esse jornalista, ele se apresentou enfim, e tem trocado bastante figurinha comigo, né? Mas as informações que ele precisa eu não tenho. Ou seja, quem fez a denúncia anônima, eu não sei. Eu falei, Reinaldo, eu não sei. Eu não sei se é uma pessoa, não sei se são mais pessoas. O que eu consigo, eu dei algum... Se me permita, claro, doutor, uma coisa dentro do que o senhor está passando. Uma coisa é clara, quem fez tem conhecimento técnico. Conhecimento técnico e sabia do vazamento. Ponto. Isso para mim é fato, e eu falei isso pro Reinaldo, que é o jornalista da Globo. Eu falei, de fato, Reinaldo, a impressão que eu tenho, porque assim, você analisando depois tudo o que aconteceu comigo e tudo o que aconteceu de informação nos jornais e na audiência pública, né, eu tenho algumas pequenas conclusões, né, e algumas principalmente indagações, né? Eu entendo a Eletronuclear não ter alardeado o pequeno acidente. Eu digo pequeno acidente porque hoje a gente tem conhecimento que o material vazado não cria qualquer tipo de problema para a população. Então ou o meio ambiente. Então eu quero primeiramente tranquilizar você que está nos assistindo, que está nos escutando. Bem lembrado. Né? Que o material vazado não vai causar nenhum prejuízo à saúde de qualquer morador de Angra ou visitante da nossa cidade. Ponto. Então, passado isso, que é importante ser comentado, muito até importante, para tranquilizar a nossa população, sim, né? Sim. Aí vamos passar o segundo ponto,
eu entendo que a Eletronuclear, né, não queira noticiar isso. O que eu entendo, mas não concordo. Tá? Eu quero deixar isso claro. Eu não concordo. Se eu sou a presidência da Eletronuclear, eu iria para a mídia. Gente, aconteceu isso no dia tal, foi sob controle, foi uma quantidade pequena, não vai causar nenhum tipo de dano, mas eu preciso informar vocês, porque eu prezo pela transparência. Isso é um fato. Mas eu entendo a Eletronuclear ter querido, né, ou tomado a postura de não falar nada. Agora, o que me chama a atenção são os demais órgãos, em especial a CNEM, que é um órgão de fiscalizatório, regulatório da atividade nuclear no Brasil, não ter se pronunciado antes. Isso me chama a atenção. Bastante. Tá? Isso me chama a atenção. Eu não falo de prefeitura, porque é o que eu falo. Né? Vamos partir do princípio que o próprio prefeito soubesse. Volto a afirmar, eu não posso dizer se o prefeito sabia ou não. Uma coisa é o gabinete dele receber, outra coisa é ele pegar e avaliar. Então eu não sei dizer, eu não vou ser leviano em afirmar que ele sabia ou não. Tá? Mas vamos dizer que ele soubesse. Tá? Ele seria leviano em ir para a mídia e falar que houve um vazamento, porque da mesma forma que a denúncia foi anônima para mim, a denúncia foi anônima para ele. Sim. Então, como é que a gente poderia pegar o nosso celular, ouvir aqui na rádio e falar, já pensou, Aécio? Eu vi aqui no dia 15 de outubro do ano passado, né? E falar, Aécio, eu recebi um negócio aqui, um envelope aqui, ó, tá cheio de medida aqui, houve vazamento na usina nuclear. Isso é irresponsabilidade. Total. Aécio. E Né? jamais nós faríamos isso. Se não for, já imaginou se fosse um relatório falso? Yeah. A rádio ia ficar em descredibilidade, Total. o poder público de Angra também, então não havia motivo naquele momento para a gente fazer qualquer tipo de alarde. Embora muitos influenciadores digitais teriam feito o contrário. Mas aí são pessoas que são, assim, não têm responsabilidade social, profissional, e não é esse o papel da administração pública e de meio de comunicações sérias como é aqui a Rádio Rota do Sol. Jamais de nossa parte seria, né? Até porque hoje o que nós estamos fazendo hoje é exatamente, inclusive dirimir algumas dúvidas com relação a como chegou, isso é de suma importância. O que eu acho mais importante no final de tudo isso, vai ficar aí um aprendizado, não é? Até por conta da própria Eletro, de como noticiar, de como participar a população, enfim, é um assunto para um outro programa e a gente conversa com eles lá. Agora, o mais importante, o mais bacana de tudo isso, polêmica essa parte, é a questão do meio ambiente, a questão da população no todo, né, de não ter causado nenhum dano. E não ter risco. E não ter risco. Isso é de suma importância. É questão sine qua non. Não causou danos. Mas, talvez por isso, e aí voltamos aí, a gente ficar no achismo, na teoria da conspiração e tal, talvez, devido ao grau intelectual da denúncia, da qual chegou até o Cristiano Albernaz, dessa pessoa, né, o denunciante, no caso aí, mesmo que anônimo, mas poderia comunicar, ou talvez a própria empresa fosse comunicar mais à frente e tal, enfim, são assuntos... São indagações que a gente faz e a gente não tem resposta. Que não temos resposta, e a gente, mais uma vez, tem que ter responsabilidade, né, em passar. Mas hoje, o esclarecimento, primeiro, é como o vice-prefeito, como Cristiano Albernaz recebeu, é como o meio ambiente não foi afetado, não causou danos ao meio ambiente. No todo, ou seja, as pessoas daqui, nós, no entorno, enfim. E agora, como lá no futuro, esses digamos, incidentes, não é? Eu entendo como um incidente, não como um acidente,
como vão ser tratados por conta da própria Eletro, por conta da empresa, enfim, é isso. Agora, 11 horas e 25 minutos, vocês acompanham ao vivo Cristiano Alvernaz, o vice-prefeito de Angra dos Reis, falando sobre, então, até então, sobre o vazamento aí de Angra 1, na verdade, né? Foi Angra 1. Isso. Não é isso? É, Angra 1. Rogério Carvalho. Então, uma pergunta. Esse processo agora andou, né? Foi para o MPF, foi para a Justiça. Vice-prefeito deve ser convocado para esclarecimento? Ô, Já Rogério, que você foi citado em audiência pública, né? sim, Provavelmente, né? eu estou à disposição Não, claro, de claro. qualquer Eu te autoridade. perguntando que eu agora, eu já tinha lido a nota da Eletronuclear, mas ela é meio a nota, ela ficou satisfeita com a audiência, mas Vaga, não diz nem nada nem sim, né? E diz que está colaborando tanto com o Ministério Público quanto com a Justiça. Né? Sim, eu estou pronto para poder, caso seja convocado, se for na Câmara, se for no Ministério Público, enfim, qualquer órgão, eu não tenho problema em relação a isso. E volto a dizer, o que eu vou relatar é exatamente, o conteúdo é exatamente o relatado para vocês aqui e para essa grande audiência que a Rota do Sol tem. Só uma última pergunta, se me permite, já que a gente está encerrando. Você citou que um vereador fez aí umas ilações sobre você. Isso foi na tribuna da Câmara ou rede social? Isso foi na tribuna. Então isso te dá o direito de... Sim, sim. E na verdade, olha, protocolar uma resposta. já Né? não é a primeira vez que esse mesmo vereador me ataca na tribuna. Ele deve ter algum problema comigo pessoal, mas isso aí já é uma outra situação. Sim. Mas é o que eu falo, eu não vou responder a esse As diferenças vereador. pessoas não podem interferir no interesse do município. Exatamente. Fique bem claro para o agente público, né? Exatamente. Mas como eu sou um cara que eu sou muito ocupado com os meus afazeres do dia a dia, todos eles em benefício aqui da cidade de Angra dos Reis, do morador aqui do nosso município, eu não vou, e desculpe a franqueza da palavra, perder meu tempo em responder um cidadão desse, porque não vale a pena. Eu não vou criar factoide em cima de bravatas que não vão contribuir em nada com o desenvolvimento da cidade. Então, eu tenho muita responsabilidade. Eu costumo dizer, Rogério e Aécio, que eu me sinto um cidadão privilegiado hoje, por Deus, por ocupar um cargo de tamanha relevância e ter o privilégio, Aécio, de trabalhar pela cidade que eu escolhi para viver. Então, isso para mim é uma honra muito grande, poder, em diversos momentos, representar os cerca de 210 mil moradores aqui de Angra, e eu posso dizer que eu faço isso com muito amor, com muito carinho, que foram princípios, Patrícia, que meus pais me ensinaram desde lá de muito cedo. A minha profissão, né, eu sou médico, para quem não sabe, me permite atuar no meu dia a dia, então eu faço isso com muito gosto, com muita honra, com muito prazer, e Diego, eu até o último dia do mandato, eu vou continuar trabalhando para ajudar a desenvolver o município de Angra, trazer oportunidade para as pessoas e, enfim, fazer com que a qualidade de vida, de uma forma geral, melhore para todos os moradores aqui de Angra dos Reis.